Shabbat Shalom, nós somos a congregação Moreste Yeshua, daqui de Salvador, Bahia. Estamos hoje finalizando mais uma porção semanal, a porção Mishpatim, julgamentos. Você pode conhecer melhor a congregação Moreste Yeshua através do site moresteyeshua.org.br e também através desse canal no qual você nos assiste agora. Nós estamos hoje com um pouco diferente do normal. Neudijan vai fazer para nós uma reflexão sobre a porção Mishpatim de lá de Recife, né? A Moreste Yeshua está aqui em Salvador e o Neudijan está lá em Recife e de lá vai transmitir para nós uma reflexão sobre a porção. Vocês de casa não vão sentir muita diferença, mas os daqui, os presentes, vão sentir uma certa diferença. Vamos orar, né? Vamos pedir a direção do Eterno sobre o Nel. Adonai, em nome de Yeshua, tome o Neudijan nessa hora em tuas mãos, que ele seja o teu profeta nessa hora, que a boca dele seja como a tua boca falando a nós. Nos dota da sabedoria necessária para que possamos compreender melhor essa porção e, como sempre pedimos, que possamos sair daqui melhor do que o que chegamos, entendendo mais a tua instrução. Abençoe Neudijan, abençoe a cada um de nós, nós te pedimos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Nel, pode continuar. Amém, Ed. Shabbat Shalom, gente. Shabbat Uma honra estar com vocês novamente. E vamos passando aí o feedback de vocês em relação a som, em relação a qualquer falhinha de internet. E comentários também da porção. Vocês podem comentar tanto no YouTube, e quem está presencial aí pode estar comentando aí na nossa sinagoga. E o nosso estudo hoje da porção Mishpatim, né, juízos, estatutos, são sinônimos. E espero estar com vocês em breve, se o Eterno me permitir participar desses almoços de lua nova, né? É um privilégio muito grande. A porção, gente, ela começa ali em Êxodo, né, 21, né, termina ali no final do capítulo 24 de Êxodo, como o Ed já falou, e ela começa falando sobre leis, sobre os servos, sobre os escravos, né? Por causa disso, a porção escolhida para hoje dos profetas, a nossa Haftará, ela também trata desse mesmo tema. E eu coloquei aqui nos slides para vocês, o Waldo vai colocar na tela, o comecinho dessa porção sobre servos, né? E Valdo vai dar um clique e vai aparecer o verso, né? Primeiro verso. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre, né? Sairá de graça. Esse é um verso bem conhecido, foi até lido aí na nossa porção, o Ed leu para vocês na hora da leitura da Torá. E quando eu fui preparar essa mensagem, eu fiquei pensando um pouco na dimensão da palavra servo, da palavra escravo. Lógico que tem um contexto totalmente diferente do contexto americano, né, do contexto que se aplicou aqui nas Américas. A escravidão que teve aqui nas Américas é totalmente diferente da escravidão que existia no mundo antigo e muito mais diferente ainda da escravidão prevista pela Torá. Mas algumas coisas, às vezes, a gente perde sentido com o tempo. Sempre dizemos que somos servos do Eterno, né? Usamos essa palavra, essa expressão, e às vezes nos esquecemos o que é ser servo de fato. Ser servo de fato, para mim, né, o que um servo ele faz, a primeira coisa é ele abrir mão da sua vontade para servir, para seguir a vontade do seu Senhor, do seu amo, né? Então, é tão profundo, né, quando a gente fala que é servo do Eterno. Não é só trabalhar para ele de vez em quando, né? Você vê que o Eterno ele sempre conserva a nossa liberdade, sempre nos dá a oportunidade até de se voltar contra ele mesmo. Mas um bom servo é aquele que, mesmo tendo a sua vontade, mesmo tendo a sua individualidade, ele abre mão daquilo ali para servir fielmente ao seu Senhor, né? Nessa porção nós vimos que existe o servo, aquele que quer ser servo por
mais tempo, né? Para sempre, o texto fala. E ele fura as orelhas, né? Como um sinal de que ele, de livre e espontânea vontade, decidiu continuar aquele serviço. E que possamos ser esse servo da orelha furada com o Eterno. Né? Uma breve reflexão. Mas, depois dessa breve midrash, nós vamos entrar aqui na porção novamente e vamos ver um pouquinho dessa Haftará, né, que fala sobre servidão. E aí a gente já vai entrar também um pouquinho sobre essa questão de aliança, de pacto, né, de sacrifício, do que acontece ali, o porquê. Você refletir comigo um pouquinho sobre essa questão da liturgia, né, uma coisa bem breve, mas que às vezes o dia a dia, né, a contemporaneidade faz a gente se esquecer disso, tá bom? Então, o profeta, eu escrevi para vocês aqui no slide, eu escrevi um tópicozinho meu, né? O Eterno deu essa lei sobre os anos de servidão do escravo hebreu. Aí eu comentei, mas Israel transgrediu a aliança conforme registra o profeta. Israel transgride a aliança em vários momentos, mas vamos focar na porção de hoje. Né? Então o profeta vai lá em Irmiarro, o profeta Jeremias 34, versículo 16. Valdo vai colocar na tela para você, já está. Né? E está o texto: mudastes, porém, e profanastes o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva, os que já tinhas despedidos, libertos, conforme a vontade deles, e os sujeitaste para que vos fizessem servos e servas. Aí o Valdo vai dar mais um clique e vai aparecer embaixo outro tópicozinho que diz o seguinte: a transgressão de um concerto traz as consequências do concerto. Né? Vejamos as consequências que isso traz. Vocês conhecem que nesse texto da porção, o Eterno, através do profeta, apregou a esse verso, né? O profeta vai e diz: olha, o Eterno está cobrando aquilo que está escrito na lei. Vocês estão se assenhorando dos hebreus por mais tempo do que o previsto. Então o povo ali, assim que recebe a mensagem, se arrepende e solta, né? Liberta os seus escravos. Mas passa um tempinho ali, o povo vai e se arrepende de ter cumprido o mandamento e vai e captura novamente esses seus escravos. Né? Então o Eterno vai dar um decreto, né? Então porque fizestes isso, vai acontecer guerra, vai acontecer fome, vocês vão ser vendidos, vocês vão ser escravos também. E eu coloquei no slide para vocês, né? Esse trecho do profeta que a gente acabou de ler. Coloquei o tópico de a transgressão do concerto traz as consequências do concerto. E no slide 2, no próximo slide, nós vamos ver qual foi esse concerto e as consequências que se traz através dele. Né? O slide eu coloquei como título O Sangue da Aliança, né? Porque é bem interessante como essa aliança é feita, e depois a gente vai estudar um pouquinho o motivo de ter o sangue ali, né? A gente sempre é acostumado, né, Ed, eu queria estar aí presencial para ver a cara de vocês, né, muito bom. A gente sempre é acostumado a ver o sangue da aliança na hora que a gente comete uma transgressão. Mas vocês já observaram que existe sangue antes de qualquer transgressão, né? Só existe transgressão após a firmada a aliança, e depois que firmada aquela aliança, firmada aquele pacto ali com regras, né, você descumpre aquela regra. Então, existe uma transgressão ali. Mas antes desse pacto, não existe transgressão. Porém, o sangue já existe. Para começar, já existe o sangue. É como se fosse a assinatura. Né? Então, vamos estudar um pouquinho sobre isso agora, se o Eterno nos permitir. Tá bom? O Valdo vai dar mais um clique e vai aparecer na tela aí o verso que fala sobre esse sangue da aliança. O Eterno chama Moshe, né? Dá todas as instruções e Moshe vai seguindo, e esse verso diz o seguinte: e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, Moshe enviou, né? Os quais ofereceram o que ao Eterno? Holocaustos, e sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos e pazes, né? De bezerros. E Moshe tomou a metade do sangue, né? E pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Observe o detalhe, né?
Moshe pega, divide todo aquele sangue daquele ritual, daquele sacrifício, divide em duas partes. Uma parte dele fica sobre o altar do Eterno e a outra parte, vamos ver o que ele fez, continuando a leitura aqui do nosso verso, né? E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. Ou seja, é como se Moshe estivesse apresentando, né, os termos desse contrato. E eles disseram, olha o que o povo disse, tudo o que o Eterno tem falado, faremos e obedeceremos. Eu até grifei essa parte para você ver muito bem. Olha as partes grifadas, né? Eu coloquei metade do sangue, está grifado. Eu coloquei a outra metade do sangue, espargiu sobre o altar, para você ver que uma metade foi para o altar, a outra metade o Moshe vai usar já já, né? Grifei aqui a parte em que o povo ele diz que concorda com o termo, né? Faremos e obedeceremos. E segue o texto, né? Então Moshe tomou aquele sangue e espargiu sobre o povo. Olha só que interessante. Metade do sangue foi para o altar, né? Metade foi para o povo do pacto. Né? E disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Eterno tem feito convosco sobre todas estas palavras. Olha que legal, né? Que lindo. O Eterno, o Moshe, ele, lógico, né, orientado pelo Eterno, ele divide aquele sangue, né? Parte desse sangue vai para o altar, na minha visão, na minha opinião, né, depois vocês podem comentar aí, o Ed, o Valdo, ou outra pessoa da sinagoga que queira comentar também, ou você que está me assistindo no YouTube que queira comentar alguma coisa. Para mim, o altar, ele representa o Eterno, ele simboliza o Eterno. Então, o sangue fica tanto sobre o Eterno e o sangue fica tanto sobre o povo, que são as duas partes dessa aliança, como se estivessem se ligando, né? Como se fosse uma assinatura de um contrato de fato, né? Como as alianças, os símbolos da aliança que a gente usa, né? O marido tem a aliança da mulher, com o nome da mulher, e a mulher tem a aliança com o nome do marido, ligando ali um símbolo que liga os dois. E isso é muito profundo e a gente vai ver um pouco da profundidade disso, né, no próximo slide. Valdo vai colocar o próximo slide aí na tela para vocês. Né? E esse próximo slide traz o quê? O que é que todo esse sangue e esse pacto traz? Ele traz responsabilidades. Eu coloquei esse tópico aí para vocês, né, para vocês observarem. E essa responsabilidade ela vem com bênçãos, né, se você for fiel ao termo do pacto, e também maldições se você quebrar esse pacto, né? Sobre isso muito que Saulo fala, né? A maldição da lei. Não que a lei seja maldita, mas a lei traz maldições se você não a cumpre. Né? E na própria Haftarah de hoje, vamos voltar um pouquinho, o Valdo vai dar mais um clique e vai aparecer, né? O Eterno comenta sobre essa liturgia do pacto, né? E o Eterno fala: e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança, que fizeram diante de mim com um bezerro, que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções. Vocês lembram que isso aqui é a Haftarah de hoje, tá, gente? Vocês lembram que quando Abraham, né, Abraham, nosso pai, ele fez o pacto com o Eterno, ele dividiu, né, o animal em duas partes, né, e passou no meio dos animais, né, lógico, orientado pelo Eterno, e teve uma hora que ele cansou, né, não conseguiu, adormeceu, né, e ficou enxotando ali os animais, adormeceu, para que os animais, as aves de rapina não viessem comer ali do sacrifício. E o próprio Eterno, né, através da sua presença, daquela nuvem, aquela Shekinah representada ali, representando o Eterno, passou no meio das metades. Eu já li sobre isso, que eu achei que faz muito sentido, não sei se vocês concordam, que quando se fazia isso, principalmente no Oriente, né, estava selando uma aliança e estava se dizendo o seguinte: olha, se um de nós dois, né, se for quando é dois homens normais, né, se um de nós dois quebrar esse pacto, nós merecemos morrer, assim como esse sacrifício que aqui está. Né? Por isso que todo o início de aliança ele é selado com sangue. Por quê? Porque traz para a gente a responsabilidade. Traz para a gente o seguinte: olha, é um pacto sério. Alguém teve que morrer para selar esse pacto. Então, se nós não seguirmos a ele fielmente, o destino que nós merecemos é a morte
assim como essa morte está aqui perante nós agora exposta, né? Esse sangue que recaiu sobre nós, né? É o sangue da aliança, é o sangue que traz responsabilidade. Lembre-se do sangue lá de Pessah, né? Do sangue lá do Egito. O sangue traz a responsabilidade de ser fiel ao Eterno, e o sangue também traz proteção, né? Aquele que está debaixo do sangue está protegido pelo Eterno. Assim como a porção de hoje, o Eterno fala que se o povo for fiel à aliança, o Eterno irá guardar o povo. O Eterno lutará pelo povo contra os inimigos do povo. Não haverá aborto, né? Não haverá estéril, não haverá doenças, né? Então essa é a proteção que o sangue traz. Mas também tem a maldição que o sangue traz, que se não for fiel àquele pacto, o que aconteceu com aqueles animais é o que acontece com o transgressor. E se você for ler a Haftarah de hoje, com certeza a grande maioria de vocês estudaram, então vocês vão ver que o que acontece na Haftarah é justamente isso, né? Os homens são despedaçados, as mulheres são mortas, né? São levados, acontece uma chacina. Justamente o que aconteceu com aqueles animais, né? Então, para mim, essa morte, logo no início de uma aliança, ela simboliza isso, né? Observe que a morte não está sendo para tirar pecado, a morte não está sendo porque você errou e o animal está morrendo no seu lugar, não. A morte está sendo justamente para te advertir que se tu quebrares aquela aliança, tu mereces morrer como aquele animal, né? Então, eu acho isso muito, muito sério, né? Traz para a gente um consolo por causa da proteção, mas traz para a gente a responsabilidade, né? Então, como diz o grande mestre Yeshua, né? Quem mais é dado, mais é cobrado, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E a nossa lei, a nossa Torá, o nosso pacto, se formos fiéis a ele, nos tornamos justos diante do Eterno, o que garante toda essa proteção. Falando sobre justiça, nesse conceito de justiça, nós vamos aprofundá-lo um pouco no nosso próximo slide, que Valdo já colocou na tela para vocês aí. Olha só. Mas se houver morte, o texto fala, né, vamos ler o texto aqui, Êxodo, livro de Shemot, capítulo 21, 23 ao 25. Mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Essa porção, né, é uma das minhas porções favoritas. Eu acho que, não sei se foi Ed que comentou, ou se foi Lorisvaldo, que também gostam bastante, porque essa porção é um código, né? Ela vai trazendo várias leis ali, vai seguindo várias leis, e se você não tiver cuidado, você se perde, porque tem tanta coisa para falar e você não sabe nem o que é que você vai falar, e as coisas para falar às vezes são coisas que você já acha que já são simples demais. Então é uma paraxá que, dependendo do dia, você acha rica e simples demais de fazer, ou você, por ser tão rico, por ter tanta informação, você se perde, você começa a achar difícil de montar o estudo, né? É fantástica ela por causa de várias instruções que dá. Eu gosto muito desse código quando o Eterno traz. E esse verso em especial é um verso que eu gosto bastante, porque é um verso que traz rigor. Mas não imagine que seja um verso que estimule a literalidade de, se você ferir o olho da pessoa, seu olho também vai ser ferido, né? Vingança, né? Não é isso, mas é justiça. Vamos olhar esse verso de forma mais aprofundada, né? Volto, vai dar mais um clique e vai aparecer um comentário meu. O verso significa justiça, significa equiparação, e não literalmente olho por olho, não é? Volto, vai dar mais um clique e vai aparecer a continuidade desse verso, né? Você vê que eu parei no verso 25, né? Mas se nós continuarmos lendo e formos para o verso 26, a gente vai ver que aparece esse versículo aí, um verso depois, né? Tem muita gente que lê a Bíblia cortando, divide a Bíblia em partes, e às vezes esses cortes, né, que o leitor dá, termina atrapalhando a compreensão. Olha só, seguido a esse verso de olho por olho, dente por dente, o Eterno fala, não é? E quando alguém ferir o olho do seu servo, o olho da sua serva, e o danificar, o deixará ir livre pelo seu olho. E se tirar o dente do seu servo, ou o dente de sua serva, o deixará ir livre pelo seu dente. Olha só, esse verso ele já esclarece muita coisa para a gente. Porque se fosse
como muitos gentios pensam, de ser literalmente o olho por olho. Ah, você feriu o olho de alguém, seu olho vai ser ferido. Então aqui, se você ferir o olho do seu servo, o seu olho também seria ferido. Mas não, qual é a pena? Você concede a liberdade dele. Ele vai ser livre, ou seja, você vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque você contratou aquele escravo ali para ele servir por você por X anos, né? Então ali você tem já uma economia estabelecida ali ao longo dos anos e você vai perder aquilo ali por causa da sua negligência ou da sua malícia, né, do seu dolo, né? Enfim, você vê que o verso não é aplicado na sua literalidade. A essência de olho por olho, dente por dente, imagine uma balança. A balança, o símbolo da justiça nesse, o símbolo da justiça é uma balança, né? Tem algo no meio para trazer o equilíbrio e tem dois braços, um do lado, né, e outro braço do outro, aquela balança ali antiga, né, aquela balança tradicional, né. E quando esses dois braços não têm peso nenhum, os dois braços ficam em equilíbrio, né. Quando você bota um peso de um lado, o que é que acontece? Esse braço ele desce, né? Aquela panela ali, aquele prato que está daquele lado, ele vai descer porque vai ficar mais pesado que o outro, que não tem nada. Aí você vai e coloca outra coisa do outro lado. Se essa outra coisa for do mesmo peso, volta-se ao equilíbrio. Se ela for mais pesada, ela desce, né? Eu estou falando aqui bem simples, mas só para você idealizar direitinho o que eu estou dizendo. Se aquilo ali for mais leve do que está no outro lado, o que está no outro lado permanece no chão. Então, qual é a ideia? Você vai colocar um peso que consiga equiparar. Então, quando o Eterno fala olho por olho, na minha opinião, ele está imaginando essa balança. Ele está dizendo o seguinte: olha, você fez alguma coisa aqui, né? A sua consequência vai ser proporcional ao que você fez. Ela não pode ser nem maior nem menor, né? Ou seja, se foi um olho que você fez, a essência de um olho que você feriu, o que você vai receber vai ser uma consequência proporcional àquilo que você fez. Talvez o importante para você não seja o olho que você prejudicou, mas o importante para você seja o pé, né? Cada um, gente, dá importância a alguma coisa. E a justiça do Eterno é certa, né? Então, a gente tem que, eu sempre comento sobre isso, que a gente tem que aprender a respeitar a individualidade de cada um. Vamos supor, né, um exemplo aqui. Talvez para Edivaldo, o mais importante, né, para ele seja a roupa dele. A roupa dele é o que ele tem de bem, assim, bem de consumo, né, que ele preza mais, que ele acha mais importante. Mas, para mim, talvez o mais importante seja o sapato. Então, se eu vou e prejudico a roupa de Edivaldo, né? E alguém sabe disso, sabe dessa minha preferência, e eu digo o seguinte: não, você pode prejudicar minha roupa também para ficar igual. Não, não seria justo. Você prejudicou algo que ele mais gosta, então o justo seria prejudicar algo que você mais gosta, né? E prejudicar o sapato. Uma coisa básica ali, simples, só para você entender como é essa justiça. Não significa literalidade, significa trazer a justiça, trazer o justo castigo, para que você sinta exatamente aquilo que você fez a pessoa sentir, né? Por isso que o Eterno fala, vida por vida. Aí eu fico pensando aqui comigo, imagine alguém que comete um crime, né, e tira a vida de alguém. Esse assassinato vai ser colocado num prato da balança e esse prato vai descer. Ou encostou ali topou, né, no plano. E o outro prato está lá em cima. O que é que a gente coloca nesse outro prato para equilibrar isso aqui? Na justiça, na legislação da gente, do nosso país, você dá 30 anos de prisão para tentar equiparar esse prato. Aí eu pergunto a você, será que 30 anos de prisão para um marginal, para alguém que tirou a vida de um ente querido seu, será que isso é justo? 30 anos de prisão? Para o Eterno, né, uma pessoa que comete um assassinato, a única justiça que ele pode oferecer é a sua vida também. E eu me curvo totalmente perante a justiça do Eterno. Se o Eterno diz que isso é justo, eu concordo 100%. Eu acho justo também. É lógico que somos sujeitos, né, ao nosso país, somos sujeitos à autoridade do nosso país e nós não temos poder de mudar isso de forma individual, né? Talvez como povo unido a gente possa até mudar a legislação, mas de forma individual a gente não pode fazer isso, até porque viraria bagunça, né? Cada um iria dizer o que acha certo e o que acha errado e o negócio tem que ser organizado. Mas o nosso padrão de justiça tem que ser o padrão de justiça do Eterno, embora nós não possamos seguir. Mas é o nosso alvo, é o nosso objetivo e é aquilo ali que a gente acha certo.
né? Então, é assim que você deve ver esse verso de olho por olho, dente por dente, né? Mas, como vocês mesmos sabem, existe muita confusão em relação a esse verso, principalmente entre os gentios, e eles acham que Yeshua, ele muda isso, né? Depois de Yeshua, isso muda. Então, vamos estudar um pouquinho, né? Que é uma porção que tem ligação com a nossa Torá, que está lá nos ensinamentos de Yeshua lá no monte, né? Em Mateus 5. E antes de a gente chegar nesse verso, que Yeshua fala literalmente do olho por olho, dente por dente, vamos pegar um pouquinho antes para a gente conseguir entender o contexto que Yeshua falou sobre isso, tá bom? Valdo vai colocar na tela aí a lâmina 5, que tem por título Yeshua no monte, né? E a primeira coisa, quando Yeshua, olha como Yeshua é esperto, né? Quando você deixa de dar esses cortes, às vezes, gente, o próprio... Alguém quer falar alguma coisa? Se quiserem, pode ficar à vontade, viu? Eu escutei o microfone. Pode ficar à vontade. Então, veja como Yeshua é esperto. Quando a gente evita fazer esses cortes, né, de leitor, que a gente corta, divide, às vezes o tradutor, né, o editor da Bíblia, ele vai dividir na Bíblia por subtítulos, né, e às vezes a gente deixa aquele subtítulo ali e dividir o texto. Não pode fazer isso. Você tem que ler o texto como um todo e tem que ver a divisão do próprio texto. Olha como Yeshua é esperto, né? Quando Yeshua percebeu que ia começar a falar coisas que podiam ser interpretadas, que ele estaria mudando alguma coisa, como é que ele começa? Ele começa fazendo esse verso aqui que está aqui embaixo. Ó. Não cuideis que vis destruir a Torá e os profetas. Não vinha me rogar, mas cumprir. Por que Yeshua falou isso? Yeshua falou isso porque ele sabia que o que ele iria falar depois poderia gerar confusão. Então, para não gerar confusão, Yeshua já esclarece. Olha, gente, não pensem que o que eu vou falar, em outras palavras, estou parafraseando, não pensem que o que eu vou falar daqui em diante é contra a Torá. Não é. Não é. Eu vim aqui para fazer a Torá ser cumprida e cumprir a Torá. O que eu estou falando em diante não tem nada a ver com Torá. Tem a ver com vossos ensinamentos, com vossas tradições. E Yeshua começa o seu ensinamento. Né? Ele faz essa introdução, né, que não veio abrogar a Torá, mas cumprir. E ele começa uma série de ouviste o que foi dito, o Valdo vai colocar na tela aí para vocês, ouviste o que foi dito, e eu, porém, vos digo. Ele começa a dizer isso. Observe também que está dito, ouviste o que foi dito. Dito por quem? Né? Aí você pode dizer, dito pelo Eterno, ou dito por Moisés. Né? Mas olha, no verso anterior ele não falou que não veio para destruir a lei, mas veio cumprir, e ainda fez mais, né? Falou mais. Esse é só um verso, mas ele falou mais, que aquele que ensinar exatamente o que está na lei ali será grande no reino dos céus, e aquele que ensinar diferente daquilo ali será o menor, né? Que nem um iode, nem um Kof passará da Torá, né? Que aquilo ali é válido. Ele faz toda aquela introdução, depois ele começa, ouviste o que foi dito. Dito por quem, gente? Pode ser por qualquer um, menos pela Torá. Você concorda comigo? Interpretação de texto básica ali, rápida. Que às vezes o leitor, por fazer cortes no texto, por quebrar o texto, quebra a compreensão dele. Né? Se você pegar direitinho, você vai ver que Yeshua não está falando nada da lei. Aí ele continua nesse ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, né? E ele fala o quê? Deixa eu contar aqui, 2, 3, 4, 5, 6. Ele fala 6 coisas disso ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. E vai colocar na tela cada uma delas para a gente ir acompanhando. A primeira coisa que ele faz é sobre o assassinato, né? Lá em Mateus 5, versículo 21. Ele começa a fazer isso. Ele disse assim, olha, ouviste que aquele que assassinar seu irmão estará réu de juízo. Eu, porém, vos digo que aquele que fala mal do seu irmão, aquele que, né, já tem quase o mesmo peso, já tem o mesmo peso, ele aprofunda mais a lei. Né? Ou seja, é como se ele tivesse dado um peso maior. Mas será que é da lei que ele está falando? Se ele acabou de dizer que não veio mudar nada da lei? Não, simplesmente ele está dizendo, gente, que a interpretação do povo sobre a lei está sendo muito superficial. Ele está dizendo que aquela lei só se aplica a quem assassinar alguém. E não se aplica a quem assassina alguém espiritualmente, assassina alguém, leva alguém a cometer o crime, leva alguém a pecar, leva alguém a ter uma morte espiritual, leva alguém a se afastar do eterno. Então Yeshua começa a dizer, olha, esse assassinato aqui que a lei está dizendo, ele se engloba em vários fatores, mas vocês estão vendo só limitado, vocês estão só no nível pshat.
Vamos descer para os outros níveis. Vamos ver o que aconteceu com o que é que Moshe ensina, o que é que os profetas ensinam, o que é que os profetas vivem, como eles interpretam a lei. Né? Então, Yeshua começa a deixar isso aqui mais o quê? No seu devido contexto. Né? Se a gente for imaginar que Yeshua está querendo mexer na lei aqui, o que não é o caso, porque ele já falou que não mexeu, né? Mas se ele fosse mexer, ele estaria tornando mais duro do que o normal. Eu que sempre diz isso, ó, ele não mexeu em nada, mas assim, se a gente for interpretar que ele foi mexer, então ele deixou mais duro, né? Então essa nova aliança aí que ele estabeleceu foi mais duro, foi mais rígido do que o normal, né? Mas observe que nada foi mudado. O que ele está falando é da interpretação daqueles mestres do seu tempo, né? Olha, vocês estão vendo isso aqui muito por cima, o negócio é bem mais complexo, né? E ele fala sobre isso, né? O primeiro ouvisto que foi dito, eu porém vos digo, e no próximo slide, na lâmina 6, ele vai falando várias outras coisas que eu vou pontuando aqui para vocês, né? Ele aprofunda sobre o adultério, né? Que é aquele que tiver uma relação, um relacionamento fora do casamento, comete adultério, né? Aí Yeshua vai e aprofunda, não, eu não estou dizendo, não estou querendo inventar uma lei nova, não. Né? Em outras palavras, estou parafraseando Yeshua aqui. Mas eu estou dizendo que a lei lá que Moisés escreveu, ela diz que adultério é isso, um relacionamento fora do casamento, mas quando você deseja no seu coração, quando você planeja aquilo ali, quando se dependesse de você, você faria aquilo ali, para o eterno, você já é um adúltero. Né? Então, assim, o negócio é muito mais profundo do que você pensa. Ah, você pode ser punido por aquilo ali? Não, o eterno só pune você quando ele consegue provar para você e para os outros, né? Que você realmente é aquilo. Mas é aquilo que aconteceu com o faraó, né? Acontece direto. Né? Chega um momento que o Eterno revela o que está em oculto. Lembra que Yeshua fala que não há nada escondido, que não há de ser revelado? Um dia vai ser revelado isso aí, e com certeza os adúlteros velados serão revelados. Então Yeshua, ele mostra realmente, de fato, o que acontece com a lei. Né? Vamos adiantar por causa do nosso tempo. Ele aprofunda sobre o adultério, né? Depois ele aprofunda sobre o divórcio, né? Porque a lei ela fala muito simples. A lei fala o quê? Que quem quiser, por achar alguma coisa feia, né? Lá está escrito assim, uma coisa feia, pode dar carta de divórcio à sua mulher. Aí vem as interpretações dos mestres nos dias de Yeshua, né? Que coisa feia seria essa? Simplesmente se agradou da mulher, porque a mulher não está agradando mais o marido, porque ela fez alguma coisa de insubmissão, de desobediência, né? Porque o que é que justificaria o da carta de divórcio? Então as escolas se dividem, as correntes de pensamento se dividem, e chega Yeshua e diz o seguinte: aquele que dá carta de divórcio à sua mulher, a não ser por adultério, comete adultério e faz com que ela cometa adultério. Né? Então Yeshua, ele não inventa nada da lei, ele simplesmente aprofunda e diz realmente o que a lei está querendo dizer. Né? Então esse é um assunto profundo, um assunto complexo, já até trabalhei sobre ele em outro momento, né? Depois, se vocês tiverem dúvida e quiserem que esse tema seja tratado, então quer dizer que ninguém pode mais se separar da mulher, né? Ou a mulher não pode se separar do marido, né? Se estiver sofrendo, vai ser obrigado a sofrer o tempo todo, senão comete adultério. Não, cada caso é um caso, né? A gente não vai se aprofundar nisso agora, porque é um tema que demanda muito tempo, né? Mas só para você entender que Yeshua está trazendo realmente o que a lei está querendo dizer e não inventando mandamentos novos. Próximo tópico, né, próximo mandamento que o Valdo vai colocar na tela aí, é sobre o juramento com o santo, né? Yeshua diz assim: ouviste o que foi dito, né? Cumprireis todos os mandamentos ao Eterno. Né? Isso foi dito e, de certa forma, está escrito. Né? Não é errado você fazer um juramento e cumprir. Na verdade, a lei até manda: se você fizer um juramento, você deve cumprir exatamente aquilo que você fez. Só qual era o contexto daquela época, a gente lendo isso aqui, você entende que as pessoas tinham uma moral tão baixa, tinham uma credibilidade tão ruim, que para eles conseguirem um crédito, para eles conseguirem alguma coisa, dizer que está falando a verdade, eles tinham que prometer em nome do santo, né? Ou do eterno, ou do templo, ou da cidade, etc. Né? E provavelmente prometiam isso e não cumpriam. Né? Ou seja, virou como se fosse uma tradição, uma banalização. Não, eu vou fazer isso, vou jurar em nome do eterno, porque vai dar minha credibilidade. E Yeshua achou isso uma coisa muito sem sentido. Né? Porque você jura em nome do Eterno, jura em nome dessas coisas, quando é alguém estrangeiro, alguém que não te conhece, ou quando você algo muito sério, muito grave, né? E não ficar usando isso no cotidiano. Então, o que é que Yeshua faz? E principalmente com coisas que não é garantido você cumprir. Né? Eu comentando com alguns amigos, né, sobre isso, gente, eu mal tenho controle sobre meu presente. Né? Eu tento controlar minhas ações,
Mas eu sou muito falho. E quando eu falo de mim individualmente, mas falo da espécie humana. A espécie humana é muito falha. Você não pode abrir sua boca para dizer o que você vai comer de noite, quanto mais o que você vai fazer mês que vem, ou amanhã, ou semana que vem. Nós não temos controle sobre isso. Às vezes a gente diz, não, vou fazer tal coisa, vou fazer. Mas acontece algum imprevisto, a gente não consegue fazer. Né? Então, o que é que a gente tem que dizer? Olha, vou tentar fazer. Né? Não, lógico, expressão, às vezes a gente diz, vou fazer, não tem problema. Mas você ter essa confiança de que vou fazer, independente do que aconteça, eu vou fazer e vou conseguir. Eu acho muita prepotência. E eu acho que é sobre isso que Yeshua está combatendo. Né? A pessoa jurar uma coisa que não depende 100% dela e provavelmente ela pode incorrer num erro. Né? Então, o que é que Yeshua aconselha aí? Eu vos digo para evitar jurar sobre essas coisas, porque são coisas que vocês não têm controle. Né? Então, seja sua palavra sim, sim, não, não. Ou seja, seja seu proceder, seja seu testemunho. Se você é uma pessoa que diz sim e faz sim, se você é uma pessoa que diz não e é não de fato, se você é uma pessoa que é verdadeira, se você é uma pessoa justa, uma pessoa que não mente, você não precisa jurar por nada. Sua vida já é um testemunho. Né? Então é sobre isso que Yeshua está querendo ensinar. Né? Isso é uma coisa diferente da Torá? Claro que não. Né? Então, mas vamos continuar aqui, vamos nos aprofundar nesse estudo. Tá? Depois Yeshua entra nesse tema, né, da nossa porção. Não que Yeshua esteja falando da nossa porção, né, mas é um tema que muitas vezes é confundido pela nossa porção. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, né? A Yeshua vai e diz assim, se alguém bater na tua face, oferece a outra face. Aí se você for estudar a nossa porção, como estamos fazendo hoje, você vai ver que o mandamento lá de olho por olho, dente por dente, tem nada a ver de bater na face da outra. Não tem nada a ver de agir com a mesma força, de vingança. Tem a ver isso no nosso mandamento? Não, nosso mandamento está falando de justiça. O que vai acontecer ali do olho por olho, dente por dente, não é cada um, não um faroeste, né, entre aspas, né, cada um fazer o que bem entender. Ah, não, fulano bateu em mim, eu vou bater de volta. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo é o quê? Que se você cometeu alguma transgressão, você tem que sofrer uma justa equiparação. Né? E Yeshua começa, e o Eterno começa a dizer na porção o que é justo em determinado contexto. Olha, se alguém mata alguém, né, esse alguém deve morrer. Mas existem exceções. Se essa pessoa matou sem intenção, ele deve morrer? Não. Aí ele fica na cidade de refúgio, etc, etc. E tem todo o protocolo. Né? Não é assim. Né? E depois Yeshua continua. Né? Ouviste o que foi dito. Amar o próximo e aborrece teu inimigo. Tem mais um clique aqui no slide, né? Amar o próximo e no verso 43. E odiarás teu inimigo. Onde é que está escrito isso na nossa Torá? Não existe isso. Então fica mais claro ainda, além de Yeshua ter dito que não está falando da Torá, né, fica mais claro ainda que nem tudo disso que foi dito são coisas que estão escritas na Torá. Isso aí que foi dito são interpretações das pessoas sobre coisas da Torá, né, que elas interpretam da forma delas e começam a dizer variantes daquilo ali, né? Começam a interpretar aquilo ali, começam a criar coisas novas, né? Aquele como se fosse aquela brincadeira que a gente faz quando é pequeno, né? Acho que é telefone sem fio, cada estado tem, não sei se na Bahia é assim também, né? Você fala uma coisa aqui, aí o outro fala, depois de 10 pessoas, a pessoa reproduz aquilo ali que foi dito e às vezes sai uma frase totalmente diferente, que a pessoa não entendeu direito, porque a pessoa entendeu, mas quer rebuscar aquilo ali, quer deixar aquilo ali mais bonito, e começa a mudar as palavras, mudar as coisas, quando vê, chega um negócio totalmente diferente. Olha que todo mundo está com intenção de fazer aquilo ali o mais fiel possível, né? Enfim. Então, gente, Yeshua aqui, mas só para esclarecer, não está falando nada contrário à Torá, como ele mesmo disse, né? Ele mesmo preparou isso aqui para começar esse discurso. Né? A gente pode comprovar pelo texto que não é nada contrário à Torá, ele só está aprofundando aquilo ali, só está dizendo realmente o que a Torá quis dizer. Né? A própria Torá, nossa porção mesmo de hoje, diz o seguinte: se tu ver um jumento do teu inimigo, né, ou daquele que te aborrece, precisando de ajuda, ou se ele estiver precisando de ajuda, você deve ajudar. Isso odiar o inimigo? Claro que não. Né? Aí Yeshua pega vai e diz o seguinte: você deve amar seus inimigos. Lembrando a vocês que tudo que a Torá cobra, tudo o que é exigido da gente, são coisas que a gente deve fazer, que a gente pode controlar. A gente controla o quê? A gente controla nossas ações, nossas emoções. Desculpa, nossas ações. Nós não podemos controlar nossas emoções. Você pode controlar sua emoção, né? Você pode tentar conter, mas o sentimento, ele permanece dentro de você. Se você está com raiva, você controla o quê? Sua ação.
Você não vai fazer nada porque você está com raiva. Eu estou com um exemplo, né? Um exemplo aqui. Rapaz, eu estou com vontade de dar uma tapa em Edivaldo. Eu estou com a vontade de dar uma tapa nele. Esse sentimento está dentro de mim. Mas o que é que eu devo controlar? Essa ação. Eu vou dar a tapa nele? Depende de mim, se eu quiser ou não. É como o Eterno fala, né? Cabe a ti, o desejo está dentro de tu. Cabe a ti controlá-lo. O Eterno fala para Caim ali, né? Então, o Eterno, a Torá, eu vejo muito isso, né? Ela sempre cobra aquilo que a gente pode controlar. Aquilo que a gente não cobra, aquilo que a gente não pode controlar não é cobrado. Né? Mas quando a gente controla nossas ações, automaticamente os sentimentos vão se moldando nas ações. E vice-versa, né? Às vezes a gente muda o sentimento, né? Começa a pensar certo, começa a entender aquilo ali certo e automaticamente as nossas ações já vão acompanhando. Ou então, às vezes, é o contrário. A gente começa a controlar nossas ações e o sentimento não está acompanhando, mas a gente vai fazendo aquilo ali porque a gente sabe que é o certo. E automaticamente o nosso sentimento começa a acompanhar. Você começa, um exemplo, você tem raiva da pessoa, você não gosta da pessoa, a pessoa age de uma forma que você não gosta, mas você começa a agir como se gostasse dessa pessoa. Né? Você começa, isso não é falsidade, isso é você estar se esforçando para fazer o que a Torá manda. Né? Tá se esforçando. Você não está falando mal da pessoa, a pessoa não sai, você não fala pelas costas, não. Você tem aquele sentimento, mas você guarda para você e as suas atitudes são diferentes. Com o passar do tempo, né, seu sentimento começa a se alinhar com as suas atitudes. Né? É coisa de tempo. E quando Yeshua traz isso, de amar seus inimigos, é justamente o que a Torá está dizendo. O que é amor? Amor na Torá, gente, amor no judaísmo é atitude, é ação. Né? Quando você ama alguém, então você age de forma a demonstrar esse seu amor. Você protege a pessoa, você perdoa, você ajuda, você acompanha. Isso é amor. Amor não é um sentimento apenas, né? No mundo grego, no Ocidente, é tudo sentimental, tudo espiritual. Né? No mundo judaico, na Torá, é tudo prático. Né? Você pode fazer, você pode pegar. Então, o amor na Torá é isso. Né? Isso é justiça, a justiça que Yeshua está querendo trazer. Né? E quando a gente vai falar de justiça, a gente já vai para o próximo slide, para a gente correr aqui para terminar nossa mensagem. Né? E no próximo slide é uma coisa muito interessante, uma coisa que eu acho que é muito válido a gente comentar, tá certo? É a questão da justiça sobre o pobre. Olha o que o Eterno fala, né? Na nossa porção também, Êxodo 23, 3 e 6. Né? Nem ao pobre favorecerás a sua demanda, e também não perverterás o direito do teu pobre. Ou seja, você não deve nem ajudar porque ele é pobre, nem deve prejudicar porque ele é pobre. Você deve seguir o justo, fazer o que é certo. Né? Isso vai contra muita coisa na nossa atualidade. Né? Tem muita gente que diz assim, não, o bichinho é pobre. Né? Deixa o bichinho roubar um celular. Né? Você já deve ter ouvido isso. Né? Então não é certo. Dependendo da sua condição, você tem um código, você deve seguir esse código. Não, é porque eu vejo que Lorisvaldo, rapaz, ele tem tanto, ele tem um carro, tem uma casa, tem isso. Custa nada eu pegar um pouquinho dele aqui. Isso não é errado, não. É errado sim. Né? Então, o Eterno fala que você não deve nem receber benefício porque é pobre, nem receber prejuízo porque é pobre. É a mesma coisa um rico. E não deve receber prejuízo porque é rico, também muito menos receber benefício porque é rico. Né? E a gente vê que na nossa atualidade, no nosso contexto, as coisas são bem diferentes, né? Infelizmente. Mas vamos continuar estudando a nossa porção e tentar trazer ela o máximo para a nossa vida, para que a gente possa ficar cada dia mais com um padrão moral do Eterno. Aí o Eterno vai, o Evaldo vai dar um clique aqui no slide e vai aparecer outro tópicozinho aqui, né? Que é ter uma convicção inabalável na Torá. Né? Ed até comentou sobre isso, não foi exatamente nessa porção passada, né, mas ele sempre fala um pouquinho, mas foi na porção retrasada que ele ministrou. Ele comentou sobre isso: não seguirás a multidão para fazer o mal, para fazeres o mal. Nem numa demanda falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Quando você tem uma convicção, né? Quando você acredita em determinada coisa, mas você vê que está todo mundo contra você e você cede, você é covarde. Isso ou é uma covardia ou é um sinal de falta de fé, um sinal de confiança. Porque se você confia, se você tem convicção do que o que você está fazendo está certo, você vai procurar saber quantas pessoas pensam igual você, né? Isso é totalmente diferente de uma corrente de estudo, né? Que você está estudando, né? Todo estudante tem dúvida de alguma coisa, né? Ele está estudando ali, ele está pesquisando, está montando um estudo e ele encontra, olha que legal, eu estou pensando dessa forma, vamos ver quantas pessoas pensam igual a mim.
Às vezes você vai ver só para você ter mais pessoas para citar, para fazer referência, mas não que a multidão deva mudar padrões de moral de que é certo e que é errado. Né? E o que é certo e o que é errado? A Torá. Né? O romano, né, quis relativizar, né, baseado na filosofia grega. Aí Pilatos chega e diz assim: o que é a verdade? Para a gente não existe subjetivismo, não existe relativismo. A verdade é a Torá. A verdade é o que o nosso Deus diz que é verdade. Não é? Então, quando você tem uma convicção inabalável na Torá, se tiver 99 pessoas com você acreditando naquilo ali e tiver uma pessoa contra você, você vai agir da mesma forma de que se você tivesse sozinho e tivesse 99 contra você. Por quê? Qual é a sua confiança? Sua confiança é na Torá. Se a Torá diz que é certo, é certo. Se a Torá diz que é errado, independente de quem esteja dizendo que é errado ou que é certo. Tá certo? Tá bom? Então, isso a gente aprende também na porção de hoje. Certo? E também o que a gente aprende na porção de hoje é o quê? Sobre a falsidade. Né? No próximo slide, não admitirás falso boato e não porás na tua mão a tua mão com ímpio para seres testemunhas falsas. De palavra de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Né? Então, além de você não dar ouvido, além de você não fazer, você também não deve dar ouvido. Né? Tem gente que gosta muito de falar mal, né, dos outros e lendo os comentários rabínicos, né, a gente aprende, não sei se foi Rashi que falou, Rashi, né? Ele fala o seguinte, que quando, mas foi alguns de sábios, ele diz o seguinte, que quando acontece a Lashon Hará, né, a língua má, essa língua aqui, língua grande, como é que se fala aqui no nosso português, né? Quando acontece isso, no mínimo 3 pessoas são prejudicadas. A pessoa que está sendo falada, o justo ali, o inocente, né? A pessoa que está falando também é prejudicada, né? E a pessoa que está escutando também é prejudicada. Né? Então a gente deve se desviar da aparência do mal. Né? Depois mais um clique aí rapidinho, o Valdo vai dar e vai aparecer na tela sobre penas de morte, né? Qual é a essência disso? Né? Aí os sábios se dividem, né? Alguns falam que não, isso aqui é para prevenir, é nunca para corrigir, não tem sinal de correção. Eu acho que tem, né? Tem também o sinal de correção, por quê? Porque ajusta a balança, né? Você tirou a vida de alguém, a forma mais justa de se acontecer é a sua vida ser tirada também, né? Não tem outra forma de compensar, né? Não é dinheiro, a vida de alguém não vale dinheiro apenas, né? Então, mas o que é que o Eterno fala aqui? O que é que o verso fala? Né? O verso não está falando de homicídio. O verso está falando do quê? De feitiçaria, de idolatria, né? Olha só, Êxodo 22, 18 ao 20, né? No livro de Shemot, na porção Mishpatim. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Eterno, será morto. Por que isso? Vocês veem que esses mandamentos aqui, eles não estão ferindo, não estão dizendo que você matou alguém, por isso você merece morrer. Eles estão falando do idólatra, né, do prostituto ali, daquela pessoa que está cometendo zoofilia, né, e do idólatra. Né, idólatra, feiticeira, está falando disso. Quando o Eterno, gente, na minha opinião, ele decreta a pena de morte, ele quer fazer o seguinte, não é porque o Eterno tem prazer nisso, não. É porque o Eterno ele quer tirar o mal do meio do povo. Porque o mal no meio do povo ele vai contaminando, certo? É como se quando você deixa uma fruta podre, algo podre, aquilo ali começa a contaminar as outras coisas. Você tem que isolar, você tem que tirar. O Eterno não tem prazer nisso, mas é um mal necessário. A pena de morte é um mal necessário, assim como várias outras coisas que existem na Torá. É um mal necessário. E o Eterno, ele, sabiamente, né, bendito seja ele não faz só aquilo que ele quer. O Eterno faz aquilo que é preciso ser feito. Né? Então, observe que quando todo Israel está na idolatria, o Eterno sai matando todo mundo, porque isso é escrito na lei que é para morrer, que merece morrer. Não, o Eterno não faz isso. O que é que o Eterno faz? O Eterno manda profetas e prega o arrependimento. Agora, quando todo o povo está santo e acontece um que começa a querer se desvirtuar, o que é que o Eterno faz? O Eterno arranca isso do meio do povo. Né? Então, a essência é essa, é preservar, por amor dos justos, o Eterno vai e arranca o ímpio. Né? Certamente, eu acredito que se tivesse outra forma de preservar os justos e também preservar o ímpio para o arrependimento, o Eterno faria, mas nem sempre é possível, tá bom? Já são 12h10, né? Vou tentar falar rápido aqui, só os últimos slides para terminar. Né? E uma coisa que eu achei interessante foi sobre esse anjo
que acompanha o povo na sua jornada. Êxodo 23, capítulo 23, versículo 20 e ao 23, né? Está escrito o seguinte: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia. Observe que esse ser aqui, esse anjo especial, o Eterno colocou sobre ele o poder de perdoar ou não, né? Porque o meu nome está nele. Olha só o poder, né, que o Eterno dá a esse ser. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, aí depois o Eterno se confunde com ele, né? O Eterno diz que é como se o que ele estivesse dizendo era o Eterno dizendo. Isso aqui é ser um, gente, no judaísmo, tá? Isso aqui é ser um. A pessoa tem uma ligação tão grande, tem uma intimidade tão grande, tem uma união, uma harmonia tão grande, que o que aquela pessoa estiver falando é como se a outra estivesse falando, porque estão em harmonia. Né? Então, esse anjo aqui, ele se enquadra nesse tópico de ser um com o Eterno. Né? Fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Aqui é a parte boa da aliança, né? É o bônus. Né? Quando você é fiel a ela, você tem o Eterno como seu protetor. Mas o que eu queria comentar sobre esse ser, sobre esse anjo, né? Eu coloquei até entre parênteses aí, Metatron, né? Porque tem muita corrente rabínica que acredita que esse ser é o Metatron. Quem é o Metatron, né? Também é um assunto que a gente vai demandar muito, eu até já fiz um estudo sobre isso aqui, talvez na última porção, na última Mishpatim que eu trouxe, a gente se aprofundou um pouco mais sobre o Metatron, né? Basicamente, o Metatron é o maior anjo, né? O ser celestial, né? Abaixo do Eterno, lógico, né? Que tu tá abaixo dele, mas é o ser celestial mais poderoso que o Eterno criou, né? E esse nome Metatron significa o quê? Ao lado do trono, né? A destra do trono. É aquele ali, é o ser mais poderoso, aquele que representa o Eterno, né? Tanto no reino celestial, né, quanto às vezes no reino terreno, né, mas o Eterno tem vários representantes, mas esse é um representante especial, né? Então, eu acredito também que esse anjo é especial pela forma como o Eterno trata dele, né? Também acredito nessa teoria do Metatron, acho muito sólida, né? E acho que antes de Yeshua se fazer carne, ele era esse ser, né? Mas isso é uma crença minha, uma crença particular, né? Depois você comenta aí quando essa mensagem, toda essa live depois vai ser editada, né? Vai ser recortada a parte do serviço e vai ser deixada só a parte do estudo de forma muito sábia, né? Porque o serviço é algo muito particular, né? Não é para ficar sendo deixado na internet. O serviço é para ser vivido ao vivo, né? Mas o estudo ele pode ser degustado depois, ele pode ser apreciado depois. Então você comenta, né? Ou agora na live para a gente comentar, ou então futuramente aquilo que você acha sobre isso, a sua teoria sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, né, você pode mandar para mim, você pode comentar no vídeo, você pode ir lá no nosso site, nas nossas redes sociais, né? Tem lá no nosso site, tem lá até o telefone, né, da nossa liderança para você entrar em contato e tirar todas as dúvidas que você tem, tá certo? Então, esse assunto de Metatron é algo muito legal, muito interessante, né, muito profundo, é muito meio cabalístico também, né? E finalizando aqui, gente, os últimos 3 slides, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de ver o Deus de Israel, né? Aparece também na nossa porção, né? E viram o Deus de Israel. Então, qual o texto que fala sobre isso? Êxodo 24, 10 a 11. E diz o seguinte: E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Olha que interessante. Essa questão de ver o Eterno, quando o gentil lê isso aqui, ele pode imaginar que viu o Eterno literalmente falando. Mas nós, né, ou não só nós, mas todos aqueles ali que estudam a Bíblia, que se debruçam um pouquinho ali na Bíblia, nós vamos ver que o Deus de Israel não pode ser visto. Né? Não é porque ele não exista, não, é porque o Deus de Israel é espírito. O que é espírito, gente? Espírito é algo imaterial, né? Como vento. Né? Espírito, traduzido para o português, né? Ruach, né, a palavra original, espírito é uma tradução em português, mas Ruach literalmente quer dizer o que? Brisa, vento. Você vê o vento, você sabe qual é a forma que o vento tem, né? Não simplesmente você sente passar, você vê o efeito do vento, né? Mas o Eterno, eu acho que quando Yeshua fala isso, né, que o Eterno é espírito, ele quer dizer isso. O Eterno é como diz o judaísmo, né, como diz Maimônides, né? O Eterno ele não tem corpo, não tem forma. O Eterno é uma força, né? Mas uma força consciente, uma força que ama, uma força que fala, uma força poderosa, o centro de todos os poderes que existe.
no universo, né? Ou nos universos, né? Não sabemos a dimensão disso. Então, só para você não fazer essa confusão, né? Porque Yeshua lá na frente, Yeshua fala, né, que ninguém viu Deus, né? E aqui na Torá está dizendo que viram o Deus de Israel. Como é que se explica isso? A própria Torá fala que ninguém viu Deus, ninguém pode ver Deus. Lá em Êxodo 33, né? Já vou dar um spoiler aqui. Né? O próprio Eterno conversando com Moisés fala que ninguém pode ver Deus, né? Mas depois diz que Moisés viu de costas, né, pela fenda da rocha, e não morreu. É óbvio que Moshe viu ali um representante de Deus, talvez esse Metatron, né, talvez a figura mais próxima ali de Deus. Né. Quando perguntam a Yeshua, mostra-nos o Pai, e Yeshua, é como se Yeshua estivesse dizendo, você não entendeu nada, né? Como é que eu posso te mostrar o que não pode ser visto? Você não pode ser nada. Quem vê a mim, vê ao Pai, ou seja, o mais próximo que você tem de ver ao Pai sou eu. Né? Eu sou o representante dele, eu fui enviado por ele. Eu sou aquele que antes de vir para cá, abri mão de toda a minha glória para vir para cá, mas eu sou aquele que representava o Eterno, as mais altas potestades, os mais altos poderes celestiais. Né? E agora estou aqui com vocês em carne, né? E você pede para ver aquilo que não pode ser visto. Eu sou o mais próximo que você pode de ver o Pai. Não quer dizer que ele seja, né? Não quer dizer que ele é o Pai, não quer dizer que ele seja Deus também, né? Mas isso também é assunto para outro estudo. Se você tiver essa dúvida, você manda aí para a gente também. Não fica com essa dúvida para você, não. Tá? Esse texto de ver o Deus de Israel, gente, de comer e beber, né? O Valdo vai dar um clique e vai aparecer um comentário meu. Também nos faz refletir sobre a intimidade que temos com o Eterno. Né? Vamos ver um pouquinho sobre isso no próximo slide. Né? Olha só a intimidade. Né? E subiram Moshe, Aharon, Nadab e Avihu e 70 senhores de Israel. Né? Depois eu pulo para o verso, estou no verso 13, né? No verso 9 eu pulo para o verso 13. E levantou-se Moshe com Josué, seu servidor, e subiu Moshe ao monte de Deus, e disse aos anciãos, esperai-nos aqui, até que tornemos a voz. E eis que Aharon e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio chegará a eles. Olha só esse nível, vou dar mais um clique, vai aparecer outro tópico. Olha só esse nível de intimidade, né? Moshe, embora Aharon fosse o sumo sacerdote, né? Moshe dá para ver claramente que ele tinha uma intimidade elevada. Ele tinha uma intimidade maior. E Yehoshua, que era o servo de Moshe, por ser servo dele, estava junto com ele. Então, Moshe, lá na frente, né, e Yehoshua logo atrás dele, né, passou até o próprio sumo sacerdote, se você for olhar direitinho. Então, primeiro Moshe, depois Yehoshua, depois Josué, né, depois Arão e seus filhos, que estavam ali na linha sacerdotal, né, embora aqui ainda não tenham sido escolhidos, mas você vê que o Eterno já trata eles de forma especial. Depois os 70 líderes de Israel, depois os líderes mais baixos do povo, depois o povo. Então você vai vendo que existem graus de intimidade, né, com o Eterno. E isso é muito interessante. Tem gente, né, falando rapidamente aqui para não se delongar no estudo, né, tem gente, principalmente os pentecostais, né, eles se acham muito íntimos com o Eterno. Às vezes eu fico até um pouco sem paciência, né, com essa soberba, né, posso dizer assim, com essa prepotência deles, que eles acham que por escutarem, por ter sonhos, por o Eterno receber algum recado do Eterno, né, ou por o Eterno falar com eles realmente em alguns momentos, eles se acham num nível igual ao de Moshe. Né? Então, assim, enfim, vamos comentar sobre isso agora, né? Mas, assim, vamos ter cuidado porque a intimidade com o Eterno, elas são vários níveis, né? E só o Eterno sabe onde cada um está, e não cabe a gente ficar se achando melhor ou pior do que ninguém por causa disso. Né? Tem gente que diz o seguinte, olha, o que você está ensinando aí está indo contra a doutrina da minha igreja. E a minha igreja está certa, porque se a minha igreja estivesse errada, Deus falaria. Aí eu olho assim e digo, mas o Eterno já escreveu isso aqui, ele precisa falar mais uma vez para você. Enfim, né? Cada um tem suas convicções. Eu prefiro seguir fielmente aquilo que está escrito. E ter... Acho que meu áudio cortou, não sei se meu áudio cortou, sei que minha imagem é uma congelada, Valdo. Tá tudo bem aí? Eu preciso falar novamente? Cortou alguma coisa? Não, né? Pronto. E para finalizar, gente, o último slide, para vocês poderem ir almoçar aí o almoço de lua nova, né? Eu coloquei sobre o 7º dia. Olha que interessante. Êxodo 24, 15 ao 16. E subindo Moshe ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Eterno repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou a Moshe do meio da nuvem. O Eterno chamou Moshe.
Aí eu fico pensando, né, gente, isso aqui tem um nível tão profundo que eu não consigo extrair tudo, também não vou ficar falando muito por causa do nosso tempo, mas observe a importância do serviço, a importância da liturgia. Tudo tem um porquê, embora a gente não entenda muito bem. Talvez a gente não entenda muito bem no nível que estejamos hoje, mas futuramente vamos entender cada dia mais. O Eterno, Moshe sobe, né? Embora Moshe estivesse nesse nível elevado, Moshe sobe, fica ali sozinho, a Josué é um pouco mais afastado dele, ele é um pouco mais próximo, né? Mas ele precisa ficar 6 dias esperando a ordem do Eterno. Talvez esse sétimo dia também coincidiu com o sétimo dia da semana, talvez esse sétimo dia coincidiu com o primeiro dia que Moisés chegou lá, né? Não sabemos, mas olha essa numerologia, né? 7, esperar 7 dias, olha a purificação do sacerdote, que eu acho que é bem próximo disso, né? Ou é igual, né? E o Eterno tem essas 7 voltas em Canaã, em Jericó, né? Em volta de Jericó. Então, por que essa simbologia? Por que todo esse ritual? Por que essa precisão? E você vai ver quando o inimigo vai fazer os seus rituais, ele também tem uma precisão, que às vezes é a mesma precisão que está descrita na Torá, né? Então isso só me leva a crer que esse ritual, esse serviço, ele libera energias no mundo espiritual, né? Ele serve para purificar Moshe, né? Moshe talvez ficou aqueles 6 dias ali para receber a purificação, receber poder o suficiente para poder se aproximar o mais próximo da santidade, né? As coisas são tão complexas, né? E que o Eterno tenha misericórdia de nós, nos dê sabedoria, nos dê força para continuarmos estudando cada dia mais, adquirindo cada dia mais, poder passar pelos níveis, né? Sair do Pshat, ir por Emes, ir para o Drash, e até chegar no Sod, até entender esses 6 dias de espera aí de Moshe, poder adentrar nesse sétimo, poder adentrar nesse milênio, né? Quantas midrashas a gente pode fazer aqui, né? Mas vou deixar passar a palavra para ele, vou deixar vocês almoçarem. Um Shabbat Shalom e obrigado pela paciência e pelo companheirismo de sempre. Shabbat Shalom, Nel. Que Adonai abençoe você, Débora e Noah, e toda a família aí. O restante da família que ainda não conhecemos, quando formos aí, vamos conhecer pessoalmente, né? Sua mãe, seus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês cada vez mais. Obrigado pela palavra. E acho que todo mundo aqui manda um abraço aí também para você e para todos aí. Estamos com saudades. Irmãos, eu queria fazer um comentário bem breve, porque já são 12h20. Eu estava falando no meio da ministração sobre justiça, né? O padrão de justiça de Adonai. Muita coisa sobre justiça, né? O olho por olho, dente por dente. Aí eu me lembrei de uma historinha que um amigo, um colega de trabalho uma vez me contou, que eu não sei se é, já contei essa história aqui, eu não sei se é verdadeira ou se é uma parábola, né? Mas ele me contou uma história interessante, que diz que em um certo lugar havia uma estação de trem, e sabe que estação de trem tem lugares que vem uma e se divide em várias, né? Assim, o trem pode seguir para cá, pode seguir para lá, manobrar ali e tal. E uma dessas passagens, havia duas e uma estava desativada, completamente desativada. E a outra, que o trem passava, era proibido pessoas ficarem ali, era toda sinalizada, cheia de placa, não podia pessoas ficarem ali. E a que estava desativada, lógico, as pessoas brincavam, ficavam por ali e tal. E aí vem o maquinista com o trem, e quando ele olha, havia um grupo de crianças brincando em cima da linha onde era proibido. Um grupo de crianças brincando em cima da linha onde era proibido brincar. E havia uma criança brincando sozinha no lugar onde era permitido brincar. E o maquinista teve que tomar decisões ali do que fazer, para onde levar o trem, em pouco tempo. Vocês acham que esse maquinista fez a escolha da forma que ele julgou justa e honesta? Vocês acham que ele escolheu qual lado? Matar aquele grupo de crianças que estava brincando no lugar proibido, ou matar uma só para preservar a maioria? Eu queria ouvir, por curiosidade, eu queria ouvir a opinião de vocês aqui presentes. Vocês acham o quê? Quem acha que ele escolheu matar a maioria e poupar um só? Quem acha, levanta o dedo. Ele matou a maioria ou poupou a maioria? Matou a maioria. Pois é, ele escolheu o contrário. Ele matou a maioria, ele tinha que tomar uma escolha, né? Fazer uma escolha.
ele julgou, naquele pouco espaço de tempo, poupar a vida da criança que estava obedecendo às regras, que estava sendo obediente e seguiu o curso do trem, que era devido. As crianças, a maioria que estava transgredindo as regras, morreram. Aí, humanamente falando, você vai dizer, olha, ele agiu errado, ele foi perverso, mas se a gente pegar as escrituras e observar o crivo divino, é exatamente isso aí. O maquinista tomou a decisão que o Eterno tomaria se estivesse na condução daquele trem. Ele dá as regras, a gente vê isso muito claramente com Israel, durante toda a história. Ele dá as regras. Aquele que anda seguindo as regras é poupado quase sempre, em diversos momentos. Aqueles que transgridem recebem a punição, não é nem punição, consequência. Aquelas crianças sabiam que aquele lugar era proibido, elas foram desobedientes, elas foram rebeldes e foram para ali. O maquinista, se toma o rumo inverso, ele ia matar um justo, um inocente, para poupar a vida de crianças desobedientes, crianças rebeldes. Humanos, as pessoas certamente julgaram ele mal, mas o Eterno certamente julgou ele da forma correta. Ele agiu conforme a plena justiça. Então, a justiça divina é assim. A minoria que está correta é o que vai fazer a diferença. A maioria para o Eterno não faz muita diferença. Eu já falei isso aqui, eu acho que eu falei a semana passada, não foi? Maioria para o Eterno, a maioria para o Senhor, né, para Adonai, significa muita coisa. A justiça, sim. Então, é como o Nel falou, se você tem convicção que você está certo em algo, e o mundo todo está achando que você está errado, e você tem a plena convicção, deixa o mundo todo pensar o que quiser. Siga com a sua convicção. Não adianta, às vezes a gente tem que se calar, deixar as coisas seguir seus rumos, porque você não tem força suficiente para enfrentar a maioria. Mas a sua convicção não pode ser mudada por causa de maioria. E ponto. É assim que a instrução divina nos mostra. Independentemente de quantidade, siga o que é justo, siga o que é correto, o que a sua consciência define como correto. A maioria que, como diz no popular, a maioria que se dane. Se a maioria estiver errada, pagará o preço da consequência. Vamos encerrar. Fiquem de pé e recebam a bênção do Eterno. E Shabbat Shalom.